Começamos um dia hoje chuvoso, né? Ontem fez um pequeno verão ontem para nós e hoje já começamos o dia com bastante chuva, né? Mas com certeza será também para nós um dia de muitas chuvas de bênçãos, amém? Vamos abrir, gente, as Sagradas Escrituras, por favor. Vinícius, vira para cá, por favor, esse retorno aqui. Vamos abrir as Sagradas Escrituras, meus irmãos, em Números, capítulo 14, versículo 20, por favor. Números 14, versículo de número 20. Hoje nós vamos falar de um assunto que eu acho que só vai refrescar a sua memória, porque é uma coisa que você não faz. Vamos ver, eu vou falar olhando para vocês, né? Vamos falar hoje de murmuração. Só 3 deram risada. Você não murmura, né? Que você não murmura? Hã? Murmura? Quem murmura? Murmurações, elas podem acontecer. E esse tema ele é muito sério, muito, muito, muito sério. Estudando sobre esse texto para pregar para vocês, sobre a mensagem que vamos hoje aprender do Espírito Santo, eu até falei, Senhor, me ajude a trazer o recado do Senhor, de maneira que todos entendam a profundidade do assunto. O quanto é sério a murmuração. O quanto é perigoso o espírito de murmuração. O quanto é impeditivo na nossa vida o espírito de murmuração. Nós temos que estar alertas a ponto de nós enxergarmos que se essas murmurações estão sendo, talvez, caso de que nós estamos viciados nisso, nós talvez estejamos à mercê de uma deriva espiritual. Sabe o que é deriva, né? Uma queda. Nós podemos estar caindo espiritualmente sem ter a percepção que estamos caindo. Então nós temos que abrir os nossos olhos, amém, gente? Antes de eu começar a mensagem, vocês estão me ouvindo bem? Está audível aí? Nós trocamos a nossa mesa de som aqui, por isso que eu estou perguntando. Para mim está um pouco estridente aqui, está muito, acho que muito agudo ou talvez muito médio. Tinha que dar um pouquinho de aumentar para mim aqui, só que está muito estridente. É porque a gente está arrumando. Tudo que é novo até acertar, né, gente? Né, vai um tempo. Ainda mais que nós temos muitas atividades e às vezes acaba não dando tempo de a gente organizar essas coisas. E acaba acontecendo no culto, mas nada que possa impedir a mensagem de Deus. Amém? Acharam aí na Bíblia? Números 14, nós vamos começar no versículo 20. Diz assim, Números 14, versículo de número 20. Quem achou, diga achei. E disse o Senhor, conforme a tua palavra lhe perdoei. Ponto. Olha o pastor, eu não vou ler os textos anteriores, que a gente tem que começar desde o versículo 1 do capítulo 14. Há uma murmuração do povo contra Deus. Há um questionamento do povo contra Deus. E Deus está muito irado, está muito chateado com este povo, que por sua vez se levantou contra Deus. E Deus então está dizendo que vai trazer para esse povo sofrimento. Esse povo vai passar um sofrimento pela murmuração deles. E nisso Moisés começa uma oração de intercessão. E nessa oração de intercessão, Moisés pede a Deus que perdoasse o povo, que não deixasse que todo o povo fosse consumido por causa da murmuração deles. E nessa oração, termina a oração, vem a resposta de Deus para Moisés. Moisés, olha, eu tenho perdoado sim, diga graças a Deus. Isso nos faz entender que a oração de uma pessoa que anda com Deus, ela tem poder, amém? Ela tem poder. Uma oração verdadeira diante de Deus, uma oração intercessória, ela é maravilhosa, ela é poderosa. Então, a gente tem que reconhecer que às vezes nós não estamos andando juntos. Moisés, por mais que visse o povo murmurando junto com eles, o Moisés não deixava de orar, Moisés não deixava de interceder. Assim faz toda pessoa espiritual, amém? Toda pessoa espiritual é uma pessoa que combate, é uma pessoa que ora, é uma pessoa que não desiste, é uma pessoa que intercede mesmo quando todo mundo já desistiu, amém? Uma pessoa espiritual é uma pessoa que está sempre lutando com as armas que Deus nos deu, né?
Com oração, com clamores, com jejuns, amém? Com vindas aos cultos. É assim que nós temos que fazer, sempre crescendo de forma abundante, amém? Por mais que Deus havia dado um veredito sobre esse povo, Moisés intercedeu, Moisés não deixou de fazer a sua parte. Aí, continuando, você entendeu o contexto anterior ao versículo 11. Aí diz agora, a partir do versículo 21 agora. E porém, então, certamente, como eu vivo e como a glória do Senhor encherá toda a terra, diga amém, todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, não verão a terra que a seus pais jurei, e até nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém, o meu servo, fala teu nome aí, o Jefferson, vamos falar com fé, queridos? Porém, o meu servo, o Jefferson, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá por herança. Diga graças a Deus. Bom, então, o que acontece? Deus, ele fala assim, Moisés, como você está orando, intercedendo por este povo, eu perdoo sim. Mas fique claro que todos estes que saíram da terra do Egito não entrarão na terra prometida. Diga misericórdia. Quer dizer, eles vão perecer. Eu perdoo, eu os livro, mas a terra que disse que daria ao povo de Israel, eu darei, mas não para estes murmuradores. A promessa foi invalidada? Não. A promessa não foi invalidada, mas a promessa que um dia foi recebida pelos murmuradores, os murmuradores verão a terra distante, mas não a possuirão. Aí chega o momento que o Senhor fala, olha, eu só quero trazer uma ressalva. Já pensou, gente, assim, algo tão poderoso, Deus fazer uma ressalva acerca da sua vida? Assim, eu vou trazer destruição nessa terra, esse povo não vai entrar na terra, eles vão morrer, vai perecer, os anos vão passar, a gente sabe o que foi? 40 anos de deserto, amém, gente? Foram 40 anos de deserto, e nesses 40 anos de deserto, muita coisa aconteceu, a gente não pode esquecer dos fatos que aconteceram, que foram levando à morte dessas pessoas, né? Os murmuradores aos poucos vão perecendo, vou falar de novo, os murmuradores aos poucos vão perecendo. Se você é um murmurador, aos poucos você vai perecendo. Quando eu digo aos poucos, é para a gente entender, sabe, desculpe a expressão que eu vou usar, mas você usar a linguagem direta. Aos poucos você vai morrendo, a ponto de que a pessoa vai adoecendo dia por dia. Ela vai morrendo de uma maneira assim, que ela vai sofrendo todo dia um pouco. Diga misericórdia. É isso que Deus falou, esse povo vai sofrer pouco a pouco até que todos se pereçam. Mas, o Jefferson, esta camarada vai ser diferente. Com essa pessoa vai ser diferente, porque essa pessoa, ela não olhou para o tamanho dos inimigos, ela não olhou para o tamanho dos problemas, não olhou para a fome no deserto, amém? Não olhou para os dias de sede, não olhou para os inimigos que eram grandes. Vamos falar a verdade, quem é crente diz amém. Para se manter crente é fácil. Não é. Caleb estava acima da média porque ele estava disposto a confiar totalmente, de forma integral no Senhor. Ele não tinha nenhum sentimento contraditório à palavra de Deus. Eu não acho que nenhum de nós na nossa vida passamos, às vezes, os nossos dias sem murmurar. Eu acredito que todos nós, em algum momento, murmuramos. Seja em casos mais, vamos dizer assim, que todos murmuram de forma unida, ou em casos específicos, ou dentro de casa, ou no trabalho, ou pelas finanças, ou pelo casamento, ou pelos filhos. Sempre estamos com um sentimento de reclamação. Muitas vezes nós não reclamamos com a boca, porém a Bíblia fala que nossos movimentos do corpo, os movimentos da boca nascem no nosso coração, que é onde abriga os nossos sentimentos. Nossas atitudes começam no coração.
Então o Senhor disse: este povo vai se perder. Bom, eu vou falar 3 casos, eu quero que você note o que tem de semelhança nesses 3 casos. Voltamos aqui, eu quero que você marque aqui sua Bíblia, já voltamos aqui. Vai comigo agora, por favor, em Lucas 15, versículo 1. Lucas 15, versículo 1. Então, houve uma ressalva acerca, foi colocado ali a cerca de Caleb, depois vamos ver também que Josué também foi lembrado, mas nesse dia Deus está garantindo que vai sim cumprir a promessa, mas não pelos murmuradores, amém? Vai se cumprir a promessa, mas não em favor de quem fica murmurando, e os murmuradores todos perecerão. Aí Lucas 15, versículo 1, conta uma história bem conhecida. Nós vamos ler toda ela, nós temos bastante leitura para fazer, mas é só mais para título de você se lembrar de todo o texto. 15, versículo 1 fala assim, quem achou, diga achei. E chegando-se a ele, todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e os fariseus e os escribas faziam o que, gente? Murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola dizendo, quando viu o pessoal de bochicho ali, de murmuração, ele falou isso aqui, ó. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida, até que venha achá-la? E achando-a, põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo. E chegando à sua casa, convoca os amigos e os seus vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Diga graças a Deus. Jesus, olhando para a murmuração destes fariseus, que na época eram os religiosos dominantes da época, eles que queriam ser predominantes, eles que queriam doutrinar todas as nações, que queriam reger a vida deste povo, quando viu Jesus pregando, curando e libertando pessoas, o versículo 2 enfatiza, leia comigo 2 de novo, para enfatizar o que eles faziam. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este aí recebe pecadores, ele come junto com eles. Quer dizer, ele começa a ser criticado por fazer algo que eles não faziam. Sabe aquela chamada panelinha? Já viu falar da panelinha? Que é aquele lugar onde as pessoas reúnem só os deles e o resto não interessa? É mais ou menos assim, salvo é só aquele meu amigo, o resto não estão nem aí. Jesus para e conta para eles assim, viu? Se uma pessoa, um pastor que tem 100 ovelhas, se todas estão bem e uma delas se perde, o que o pastor faz? As boas ovelhas que estão bem cuidadas, elas ficam sozinhas e não vão embora. Mesmo sem a referência do seu pastor. O pastor não está junto dela, mas as 99 ovelhas, elas estão unidas. Elas estão uma fortalecendo a outra. Eu já vi alguns estudos, já vi até alguns vídeos de que no momento que as ovelhas estão saindo na obediência do pastor da ovelha, falando da ovelhinha mesmo, não tratando as pessoas ovelhas de Jesus, mas as ovelhinhas, quando abre ali a porta ali para ela poder sair, elas saem todas pastarem juntos e normalmente elas não ficam distantes uma das outras. O irmão Júlio cuida das ovelhinhas lá, né? Eu não sei se é assim também lá onde o senhor trabalha, mas elas podem ficar um pouquinho distante assim, mas não muito longe, elas ficam a cercania de uma das outras, para que sempre uma seja vista da outra, uma está cuidando da outra. Se vem uma presa, se vem um animal para poder talvez ali ferir aquela ovelha, quando vê uma ser ferida, todas berram junto, para protegerem umas às outras. A ovelha tem que fazer o que com a outra? Proteger. Mas a ovelha só consegue proteger outra ovelha se a ovelha estiver perto. Se a ovelha estiver longe, não tem como proteger. Se a ovelha se desgarrar, encontrar uma onça no meio do mato sozinha, vai dar o quê?
vai dar ruim, a ovelhinha é fraquinha, ela não vai conseguir vencer a força da onça. Então Jesus fala assim, então quando o pastor percebe que essa ovelha, a ovelha perdida não é uma ovelha que não ama o Jesus, é uma ovelha que se perdeu. O que é uma pessoa que está perdida? Quem já se perdeu na rua? Você nunca se perdeu? No GPS, você pegou a estrada, nossa, puxa, eu achava que era aqui. Esses dias eu, o pastor Ed, a irmã Andrei, o irmão Natanael, nós estávamos no carro juntos, e nós queríamos achar uma goiabeira. Quem já foi no pé de goiaba, tirar umas folhas de goiaba, tirar uma goiabinha, né? E nós estávamos andando, né? Tinha um amigo que estava precisando de um chá de goiabeira. Vocês sabem para que serve chá de goiabeira? Eu não entendo também, mas diz que presta, né? Quando a pessoa não está boa do intestino. Aí vamos achar, né? E a gente passava uma rua e passava outra, mas cadê essa? Eu sabia que aqui tinha um pé de goiaba. Eu tinha certeza que aqui era um pé de goiaba. A gente passou e para lá e para cá. E quando você está procurando alguma coisa, é ruim quando você não acha, né? Então, o que Jesus dá de exemplo? O pastor que tem 100 ovelhas, ele está com 99 fortes, uma cuidando da outra, amém? O pastor tem que dar cabo de cuidar daquela que está perdida. Não daquelas que estão juntas, amém, irmãos? E agora o problema é quando acontece que as 99 dão problema. Quando as 99 dá problema, o que acontece, irmãos? Quando as 99 começam a arrumar problema, quando as 99 começam a arrumar picuinha, começam de fofoca, começam de falação, começam de murmuração, todos sofrem. Lembra quem era o pastor do povo no deserto? Quem que era o pastor? Moisés. O que Moisés está fazendo? Senhor, não faça isso. Este povo que o Senhor tirou do Egito, o Senhor livrou esse povo. Moisés está orando pelas 99 que perderam a união, perderam a unidade, não estão mais juntas, estão murmurando contra a liderança de Deus, contra a palavra de Deus. Aí o Senhor Jesus explica, olha, vocês devem então entender, deixo aquelas que estão unidas, porque as que estão unidas, quando o pastor voltar com a ovelhinha perdida, vai ter festa no céu. E outra coisa bem clara, o dia que Moisés subiu no monte, lembra o dia que ele subiu no monte para receber as tábuas do mandamento? Lembram? O que aconteceu embaixo do monte? O povo que estava unido, falaram, Moisés não volta mais, acho que Deus tomou ele, sei lá o que aconteceu, façamos um Deus para nós, né, Arão? Quem que era o Arão? Era o obreiro. O obreiro que disse, é verdade, eu acho que o Moisés está perdido, vamos fazer um Deus, traz um monte de ouro para mim aqui, que eu vou fazer uma fundição aqui, vamos criar um Deus. Moisés, escuta do Senhor, Moisés, corre, desce rolando para baixo dessa montanha, porque o povo já se está desviando. Ou seja, as 99 se desviaram, misericórdia. Moisés chega embaixo da montanha, de longe ele vê um povo todo orando, amém, irmãos? O que o povo estava fazendo? Festejando. De que jeito que eles estavam festejando? Vocês aprenderam da palavra já ou não? Como que eles estavam fazendo, festejando? Estavam dançando pelado. Ovelha, irmão, que se perde da palavra, ela começa a ficar meio doida. Ela começa a tirar umas coisas que não existem, inventar moda. Aí Moisés fala, o que vocês estão fazendo, seus perturbados? 40 dias vocês já se consumiram? 40 dias, irmãos, presta atenção. O pastor tem zelo de falar, irmão, não estou te vendo na igreja. Quem recebeu a mensagem do pastor, ou uma ligação do pastor essa semana? Eu ligo, eu mando mensagem, apesar de 99 não me responder, né? 99% não me responder, 1% de vez em quando responde, e quando responde, eu falo assim, pastor, está tudo certo aqui. Quer dizer, não quero papo, não quero conversa. Fato é que quando a ovelha perdida encontra Jesus, irmão, Jesus fica muito alegre com uma pessoa que foi transformada. Uma única pessoa. A Bíblia fala que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Pode ser que 99 se percam, pode ser que toda a congregação se perca, mas aquela ovelhinha que se achou em Cristo, que realmente estava perdida, mas o Senhor colocou ela no caminho, traz alegria no céu. A alegria no céu vale mais que a alegria da terra. E a alegria da terra é benéfica, a gente ficar feliz é bom, nós somos um povo alegre, amém? Um povo feliz, mas quando você alegra o céu, você está colocando um espacinho preparado para você no céu. Nós temos que fazer o céu se alegrar, amém? Ainda que nos dias que alegramos o céu, muitas vezes estejamos tristes.
Qual que é o pastor que sai atrás de uma ovelha perdida feliz, irmão? Me ajuda, gente. Você é o pastor de ovelhinhas. Você tem as 100 juntinho. Aí uma some, como é que você fica? O pastor foi triste atrás da ovelha, mas ele voltou feliz porque achou. Que bom é quando encontramos a ovelha e dá tempo de trazê-la sem nenhum machucado, né? Sem ter sido presa dos inimigos. Graças a Deus, amém, irmãos? Só que às vezes a pessoa não percebe que uma semana, um culto, 15 dias, 20 dias, 30 dias, se a gente olhar para o texto, fazendo assim um comparativo, 40 dias de Moisés orando, não falando com o povo, acontece o quê? O povo se desvia. Então, quer dizer, 40 dias sem uma referência do pastor, 40 dias que o pastor não fala comigo, 40 dias a pessoa começa a pecar a ponto de esquecer que Deus existe. Cuidado com as murmurações. Segundo exemplo, terceiro agora, né? Falei o segundo exemplo. Vai comigo, Atos 6, versículo 1. Vocês estão entendendo as referências, gente? Estão entendendo? A murmuração daqueles homens fez Jesus explanar um assunto que eles não estavam dispostos a ganhar os perdidos. Estavam? Os fariseus queriam ganhar perdidos? Não. Eles só queriam manter o clãzinho deles. Ele não estava disposto a lutar por aquela pessoa que é difícil. Tem gente difícil, gente? Tem gente de que ela, na verdade, prova a nossa fé? Tem gente que prova a nossa fé. Você ensina, você cuida, você trata, você chama de amor. Deus te abençoe, meu amor. Em nome de Jesus, ainda mesmo assim ela te trata mal. Tem gente que é difícil de lidar, irmão. E para trazer uma ovelha perdida não é fácil. Sabe como, eu acho que eu mandei para vocês uma vez aqui na igreja, talvez você já deve ter visto, tinha uma vala assim numa fazenda, uma valona bem grande assim, aí tinha uma ovelha caída, uma ovelha mesmo. Aí o rapaz vai lá, ele entra dentro dessa vala, ele pega a ovelha nas costas, a ovelha é pesada, ele joga a ovelha para fora, dá o tempo do pastor sair do buraco, a ovelha dá um pulo e cai de novo. Tem gente que você tira do buraco um dia, no outro dia, cai de novo. Aí você entra no buraco e tira a pessoa de novo do buraco. Chega uma hora que as costas do pastor dói, irmão. Você entendeu o que eu estou falando, né? Chega uma hora que, poxa vida, você tira a pessoa do buraco todo dia, você dá uma palavra todo dia, você anima todo dia, você ora todo dia, e a pessoa continua no buraco. Então, ou seja, quanto mais distante a pessoa vai ficando, mais fragilizada, mais fraca e mais mercê, mais, vamos dizer assim, mais abrangimento, como que eu posso usar a palavra? Mais espaço se dá para o pecado dominar a pessoa. Então, nós não podemos nos afastar. Afastou do aprisco, você está à mercê dos ataques dos inimigos. Então, não podemos afastar, amém, gente? Vamos comigo lá, Atos 6, versículo 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, diga amém, que cresça mesmo. Houve o que, gente? De novo. Gente, presta atenção aqui, ó. Aconteceu murmuração na antiga aliança, aconteceu murmuração nos dias de Jesus, e também aconteceu murmuração nos dias da igreja. Em 3 momentos totalmente diferentes dos seus períodos, até porque as datas são muito distantes uma das outras, nós percebemos que este espírito de murmuração é um espírito que ele gosta de se infiltrar pouco a pouco. A igreja está começando, cresceu muitos discípulos, amém? Aumentou muitos discípulos, tem muito pastor, tem muito obreiro, tem muito crente, diga amém por isso. Só que quando começa a aumentar, já viram também assim, está lá escrito em Provérbios, quando o gado aumenta muito, dentro dos estaleiros, o que vai ter bastante? Além dos gados. Pode falar, irmã, pode falar. Tem muito gado dentro do estaleiro, o que vai acontecer? Vocês não querem, vocês estão com vergonha de falar, vai ter muita fezes, irmão. Muito cocô. Juntou muito boizinho demais, começa a ter muita... E sujeira fede, irmão. Vamos falar a verdade. Quando alguém está bem cheiroso, precisa falar que está cheiroso? Você chega no ambiente, ai, que cheiro agradável. Amém? Mas quando está fedido também, nossa, não é verdade? Juntou muito boi, irmão. Juntou muita ovelha, vai ter também sujeirinha. Mas tem que ter alguém para limpar, amém, irmãos? Tem que ter alguém para tratar. Então, o fato é, cresceu muitos os discípulos. E quando tem muito crescimento, também começam aqueles que não se converteram completamente. Que estão ali por algum motivo.
Ah, que estão ali porque gostam do pastor, porque gostam da igreja, porque gostam de Jesus. Gostar é diferente de amar e adorar, hein? Amém, gente? Tem diferença, até na palavra você já consegue discernir que é muito diferente. Eles se simpatizaram com o evangelho. Tem gente que vem, vamos falar a verdade, o Judas, ele amava Jesus? Hã? Ele gostava, ele tinha uma relação com Jesus, mas se ele amasse, ele não tinha traído. Não é verdade? Mas entenda, mesmo traindo Jesus, ele também, o seu sangue também o perdoou, amém, irmãos? Amém, gente? Mas ele não quis o perdão, ele preferiu se matar. Ele não conseguiu aguentar ele mesmo. Já pensou, irmão, o ponto da pessoa chegar que ela não aguenta nem ela mesma, que ela não suporta ela mesma, aí você quer que o pastor suporte, que você acha que você não consegue se suportar. É difícil isso, irmão. Aí você veja, irmão, que esse povo cresceu, só que começou uma briga entre eles, irmão. E sabe qual que era o motivo da briga? Ah, porque nós oramos pouco. Você acha que alguém briga porque ora pouco? Alguém briga porque está faltando. Ah, eu quero evangelizar. Não, pastor, hoje no culto, hoje eu vou levar 15 pessoas do meu bairro. Você acha que é por isso que tem briga, irmãos? Apesar que eu já vi briga por isso, gente. Eu já vi briga para quem, eu vou abrir o culto hoje, eu vou cantar. Não, o louvor é meu, eu que faço. Ah, não, hoje eu que vou tocar. Acontece isso também, gente, infelizmente. É porque o pastor não deixa eu ficar na porta mais. Por que não é eu mais? É cada murmuração que você escuta, irmão, que tem. Vou te falar um negócio, irmão. Essas murmurações trazem ovelhas perdidas? Não traz ovelha perdida. Aí sabe o que a gente vira? Capítulo 15, versículo 2. Você acabou de ler comigo lá. O que você leu? E os fariseus e os escribas estavam murmurando. O que a gente vira na igreja? Fariseu e escriba. Ao invés de cooperar, a gente só fica murmurando, questionando. Tem dias difíceis. Você lembra quando Jesus estava no barco, dormindo? Bom dia, gente. Olha o pastor aqui. Você lembra quando Jesus estava no barco dormindo? Jesus não podia dormir, irmão. Jesus está dormindo, está doido? Não pode dormir, Jesus. Veja que a murmuração dos discípulos disseram para eles, Jesus, o senhor está vendo, nós estamos quase morrendo. Eu acho que é tão incrível essa passagem que faz a gente pensar que numa tempestade, que está todo mundo com medo de morrer, Jesus está o quê? Irmão, quem está com Jesus não tem medo não, irmão. Quem está com Jesus não está preocupado não. Amém, irmãos? Ah, pastor, eu tenho medo, porque eu tenho isso. Para com esse negócio, quem está com Jesus, se você partir hoje, eu estou na glória, irmão, estou com Deus. Amém? Aí Jesus levanta, repreende aquela tempestade. Povinho incrédulo, não ensinei vocês ainda, vocês não têm fé ainda para vencer isso? Já não ensinei vocês? O que Jesus quer dizer com isso? Esse povo é murmurador. Para murmurar, conseguem falar, veja que o mesmo trabalho que tem, o tempo que você gasta para murmurar, é o mesmo tempo que você gasta para fazer uma oração de fé. O mesmo tempo que você gasta para criticar alguém, é o mesmo tempo que você gasta para fazer oração. Deus, muda essa situação aqui. Deus, muda meu marido, muda minha esposa, muda meu pastor, se for preciso, muda minha igreja, mas não deixa eu ficar murmurando. Porque o espírito de murmuração gera insatisfação. O espírito de murmuração traz divisão. O espírito de murmuração traz fraqueza. O espírito de murmuração acaba com a fé, acaba com a vida espiritual. A igreja começou agora e eles já começaram como? Você acabou de ler, gente? Murmurando. Murmurações. Aí diz, versículo de número ainda 1, né? Ora, aqueles dias crescendo o número de discípulos, houve uma grande murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Gente, só para você saber, sabe o que eles faziam para as viúvas? Essas viúvas recebiam cestas básicas, que eram coisas para poder suprir a fome, a necessidade básica da vida. Vamos falar a verdade, irmãos. Existem muitos movimentos sociais, existem movimentos de governo, existem tantos movimentos para ajudar essas pessoas. Existe ou não? Só que, irmãos, eles queriam colocar a culpa em quem? Na igreja. E até hoje fazem isso, irmãos. Não, porque tem que ser, porque eu estou aqui. Eu já vi gente, vocês têm que me sustentar. E diga-se de passagem, sempre que tem pessoas que precisam, sempre a igreja é solícita. Amém, irmãos? Temos que fazer a nossa parte. Só que o texto diz que eles estavam olhando para a igreja com um interesse diferente do propósito dela. O interesse da igreja é ficar dando cesta básica? Esse é o interesse principal?
Podemos fazê-lo? Devemos fazê-lo? Mas esse é o propósito? Essa é a base? Não. Não é essa a base. Nós fazemos por amor, nos dedicamos pelo próximo, amém? Mas essa não é a base fundamental. Ao invés de olharem para a pregação, para a palavra, para o amor que estava acontecendo naquela igreja, eles só estavam olhando para os problemas. Podem ter problemas? Podem. A obra é feita por homens, pessoas. E diz um dito, né, irmão, antigo, andorinha sozinha não faz verão, não faz. Só andorinha só não vai resolver. Tem que ter mais gente. O que o Pedro faz? Versículo 2. Chamou então os discípulos, 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos? Então o que aconteceu? Havia muita gente que se converteu, muita gente que estava andando com Jesus, e elas não estavam fazendo nenhum tipo de obra na igreja local. O que eles falaram então? Vamos reunir toda a igreja e vamos lançar. Tem gente que fala, o pastor fala de coisas que não poderia falar. Irmãos, o que o Pedro fez com os discípulos? Chamou toda a igreja e rasgou o verbo. Gente, o problema é esse. Nós precisamos de gente para ajudar a obra. Seja para uma limpeza, seja para uma organização, seja para um atendimento, seja para um evangelismo, seja para ir visitar alguém no hospital. Amém? Precisamos de gente dessa igreja. Quem é dessa igreja, diga amém. Então você também faz parte dessa palavra que Pedro está trazendo. Gente, nós não podemos deixar o que é fundamental para ganhar mais almas para poder servir cesta básica. Tem que levantar gente que está começando, gente que já tem um nível de fé, gente que já é cheia do Espírito Santo para fazer essa obra. Por quê? Para não deixarmos de cuidar das ovelhas perdidas. Você está entendendo que essas senhoras viúvas eram perdidas? Essas mulheres eram onde? Dentro da igreja. Eram pessoas que estavam unidas às 99. Amém, gente querida? Eles estavam juntos. Ao invés de as 99 se ajudarem, ela estava atrapalhando o pastor, que era o Pedro. Gente, vocês estão me tirando da oração, vocês estão me tirando da palavra, vocês estão tirando. Irmãos, quem consegue buscar a Deus sem sossego, gente, sem paz? Me ajuda aí, por favor, quem consegue? Não tem como, irmão. Você não consegue orar no meio da bagunça. Você não consegue buscar a Deus no meio do turbilhão, você precisa ter tempo com Deus. Amém, gente? E assim o Pedro dá essa palavra. Gente, nós precisamos de gente para que nós não deixemos de fazer o que é essencial. Quem era o Pedro nesses dias? Um líder. Quem que eram os discípulos? Líderes que andaram com Jesus e receberam a missão de propagarem o Evangelho. Se eles fossem servir cestas básicas hoje, poderia ser que nós tivéssemos um ministério gigantesco de servir cestas básicas, mas o Evangelho seria fraquinho, porque a palavra não chegaria até nós. Vocês estão entendendo a importância, irmãos, de todos na igreja estarem reunidos, de uma ovelhinha cuidar da outra, ao invés de uma murmurar contra a outra? Amém, queridos? Versículo 3. Então, o que o Pedro faz? O que faz para resolver o problema? Escolhei, pois, irmãos, no meio de quem, irmãos? Vamos procurar no mercado de trabalho, vamos lá como é que fala lá, meu Deus? Agência do Trabalhador, ver se a gente acha alguém que possa trabalhar na igreja. Vamos fazer isso? Vamos falar a verdade, irmãos. Esses tempos eu tenho assim, quando eu vejo essas reportagens, o pessoal está falando lá, tem vaga para isso, vaga para aquilo, irmão, está sobrando vaga e a gente não quer trabalhar. Irmão, se pagando as pessoas não querem trabalhar, imagine quando ela tem que trabalhar por amor. Isso identifica um tempo, gente, de muita frieza. Um tempo que as pessoas só pensam em si mesmas. Aí você veja o texto, versículo de número 3. Chamem pessoas que sejam o quê, irmãos? No meio de vocês, pessoas que sejam de boa reputação. O que é uma pessoa de boa reputação? Que ninguém no mundo vai poder falar mal dela. Que ninguém no mundo vai achar o que falar, porque essa pessoa, ela não só mostra, mas a vida dela demonstra que ela ama e consegue viver todos os dias amando a Deus, ela vive para Deus. A vida dela é uma demonstração que ela ama a Deus, que ela vive para Deus, amém? Amém, gente? Agora tem gente que nunca vai ganhar uma alma porque ela vive murmurando, ela nunca dá graça, ela nunca fala de bem, porque você busca a Deus todo dia, mas toda vez que você vai conversar com qualquer pessoa, você murmura. Você fica lançando suas lamúrias, suas tristezas. Mas é que você não sabe como é. Irmãos, olha o que está escrito aqui. Chame gente de boa reputação, que não vai dar espaço para alguém criticar o trabalho que está sendo feito.
Ou seja, vai servir cesta básica, vai limpar o banheiro, vai limpar a poltrona, vai pregar, vai cantar, vai tocar, vai recepcionar, vai fazer uma pintura que seja. Essas pessoas têm que ser o quê? De boa reputação. Lembra daquela historinha, aquela piadinha que o pessoal conta? Estava o pastor caminhando na rua e está o crente. Está o irmão da igreja, o membro da igreja, pintando a fachada da casa dele. Está lá pintando assim, ó. Vocês lembram antigamente que tinha um comercial que falava assim, ó, a Kaiser é uma grande cerveja, a Kaiser é uma grande cerveja. Aí o pastor pinta bem na esquina assim, ele fala, nossa, pastor, mas crente não pode tomar. Você não entendeu a piada? Eu sou ruim de piada, né? Mas você entendeu, né? O que é? Ah, se o pastor vê, aí eu não posso, né, beber. Se o pastor vê, aí eu não posso ficar olhando mulher pelada. Se o pastor vê, aí eu não posso ficar falando mal dos outros. Gente, quando a pessoa tem esse pensamento, é porque ela já está tomada pela murmuração. Irmão, não é o pastor que tem que ver ou dar validade para a sua vida de fé ou não, é você e Deus. O pastor só tem o trabalho de pregar. Quem trata do seu coração é o Espírito Santo. Se o pastor prega e você não vive a palavra que está sendo pregada, é um caso que você está perdendo a sua reputação de crente. Por que o cristianismo está se apagando pouco a pouco, olhando, né, pensando na quantidade, pensando nas pessoas que estão se desviando? Porque os próprios cristãos estão apagando a fé das palavras de Deus, demonstrando totalmente diferente. Tem uma página que diz assim, ó, feliz por não ser crente. Falei, Jesus amado, as pessoas, e a página está assim, ó, de gente, feliz por não ser crente. Porque eles estão olhando para onde, irmão? Para os crentes, e falando, se for para ser crente desse jeito, eu não quero. Quero ser crente assim para quê? Quer dizer, eu não estou lutando para trazer a ovelha? A minha vida não está gerando ovelha perdida. A minha vida, o confronto da palavra é essa. Aí diz, né, versículo 3, esses têm que ter o que mais? Cheios, uma pessoa cheia do Espírito Santo vive reclamando? Hã? Para de reclamar. Fala para a pessoa, para de reclamar. Fala para ela. Fala. Para de reclamar. Olha para o outro lado agora, fala, para de reclamar. Por favor, para. Para de reclamar, meu Deus do céu. Já viu criança? Mas também, né, mãe, você não faz nada? Também, né, pai? Você parece criança, para de murmurar. Para com isso. Porque ele está dizendo, gente cheia do Espírito Santo. Gente cheia do Espírito Santo é confiante, mas é para frente, é animoso, é alegre. Amém, irmãos? E essas pessoas têm que ter o quê? Sabedoria. Irmão, sabedoria da onde? De Deus. Conhecer as palavras do Senhor. Ter notoriamente entendimento que quem murmura vai perecer. Ter entendimento que quem começa não pode parar. Quem começa a andar com Jesus não pode olhar para trás. Não pode. Mas as pessoas estão olhando. Termina o versículo. Os quais constituamos, por favor, sobre este importante negócio. Este negócio era desprezado na igreja? Não era. No entanto, que ele fala, é importante. É importante, mas não é fundamental. Fundamental é o quê? O que o Pedro falou? Nós temos que nos dedicar na oração e na palavra. O que é fundamental para uma igreja sadia? Para todo crente da igreja? Oração e palavra. Palavra e oração. Se você não ora, se você não guarda, você não retém a palavra, você não é cristão. Palavras do pastor que deu crédito a este versículo para nos trazer o entendimento. Para quê? Porque se nós não fizermos assim, nós começamos a murmurar. Se você não tiver comunhão em oração e com a palavra, você facilmente se desvia. Quem entendeu esses 3 momentos? Bom, pensando nessas 3 mensagens que nós abrimos, o que é a base fundamental delas? As 3 coisas que nós vimos, nos 3 textos. Velho, Evangelho e Novo Testamento, pensando nos apóstolos. Melhor dizendo, Velho Testamento, Novo Testamento em Cristo Jesus, e vemos também na igreja 3 fatos, 3 momentos diferentes, porém distintos, que todos estavam em murmuração. Quem fica em murmuração perece. Agora voltemos lá no começo, onde a gente começou o primeiro texto em Números. Números 14, agora 29. Pedi que você deixasse marcado, para a gente poder voltar rapidinho. Então, a murmuração é um problema, gente.
A murmuração atrapalha a igreja, a murmuração atrapalha Jesus de chegar ao coração dos perdidos. A murmuração impede você de crescer, de chegar onde Deus quer. Você acredita que Deus tem um plano para você? Você acredita? Se você ficar murmurando, os planos de Deus não vai se cumprir, não vai findar-se a vontade de Deus sobre você. Aí lá no versículo 29, Números 14, 29, diz assim: neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo toda a vossa conta. De 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraste. Então a sentença de Deus é: eu vou sim entregar a terra prometida para quem? Para aqueles que tiverem menos de 20 anos, que eles não são culpados de viverem numa geração que é o quê, gente? Murmurenta, birrenta. Esses não são culpados, esses não são o problema da murmuração, e aqueles que não murmuraram nos dias da promessa. Estes aqui não vão perecer. Aí diz: não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela. Por favor, de novo, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, meterei nela, e eles saberão da terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós, o vosso cadáver, vai acontecer o quê? Cairá no deserto, e vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos. Olha o motivo de ficarem 40 anos explicado para nós aqui no deserto. 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades. Gente, quer coisa pior do que quando a gente erra, a gente ficar com a consciência pesada do erro? 40 anos que todos os dias a mente deles estava cheia de consciência ruim. Sabe o que é todo dia acordar sabendo: eu estou distante, eu estou distante, eu estou distante, eu estou distante, todo dia da vida deles, irmão? Lembra que eu falei que a gente tem que tomar um cuidado, porque essa murmuração vai matando a gente aos poucos. Vai matando, continuando. E até que o vosso cadáver se consuma neste deserto. Segundo o número dos dias em que espiastes essa terra, quantos dias eles ficaram espiando a terra? 40 dias. Lembra quando foi os espias? Que Moisés chamou o cabeça de cada tribo levou um representante, e este representante se uniu a outro representante, e foram até a terra prometida de Canaã. E ali eles trouxeram as novas do que eles viram. Eles, quando viram a terra, viram uma grande terra e boa que era. Só que quando eles voltaram, e quando chegaram-se a Moisés, e vieram os maiorais que ficaram junto com Moisés, ouvirem o que eles tinham visto. E eles disseram que: olha, nós vimos homens grandes, os filhos de Anak, vimos gigantes, vimos também um cacho de uva que os 2 homens carregavam com uma verga. Imagine que terra era essa, que a terra produzia um cacho de uva que se carregava num pedaço de madeira, por tão grande que era um cacho de uva. Diga graças a Deus. A terra do Senhor sempre ela é próspera. Amém? A terra que Deus preparou para nós é uma terra abundante. Amém? Seja o caminho que Deus preparou para você, a terra que Deus preparou para você é abundante. Só que às vezes nós não enxergamos isso, nós só enxergamos o problema. Eles disseram: olha, realmente a terra emana leite e mel. Eles tiveram o deleite de perceberem que a promessa de Deus era maior do que eles imaginavam. Essa terra é uma terra grossa, produtiva. Só que durante essa visitação, os únicos que foram contemplados com gratidão foi Josué e Caleb. Que eles diziam: gente, a terra é boa e nós vamos chegar lá. Irmãos, é tão bom quando a gente caminha com gente assim. É bom caminhar com quem te levanta, com quem te coloca para frente, com quem levanta você e fala assim: nós vamos chegar lá, nós vamos vencer, porque o que Deus falou para nós nem se compara com o que eu vi. Ele tem coisa bem maior para nós. Sabe aquela surpresa que é além da surpresa? Aquela surpresa que te faz você falar: nossa, lembra quando a rainha de Sabá visitou o Salomão? Ela chegou: nossa, o que eu vi é muito maior do que eu ouvi falar de você. Quando falarem da sua vida, que cristã você é, quando essa pessoa deparar-se com a sua vida, que ela estiver no caminho com você, puxa vida, o que eu ouvia falar de você é muito menor do que realmente você é. Você é uma pessoa de Deus de verdade.
Você é uma pessoa que caminha com Jesus de verdade. Diga glória a Deus. E isso abre os nossos olhos a entender que Deus deu duas ressalvas dizendo Josué e Calebe não, Josué e Calebe não, porque eles tinham um espírito. Qual que é esse espírito, irmãos? Presta atenção, o espírito deles, o espírito deles. Uma pessoa cheia do Espírito Santo vai apagando o Espírito Santo quando ela começa a murmurar. Quem já leu na Bíblia que o Espírito Santo, ele não pode ser extingado, ou seja, não pode ser apagado. Quem já leu que o Espírito Santo, ele tem ciúmes? Quem já leu, gente? Você não pode apagar isso, você tem que estar sempre crendo, sempre crendo, sempre crendo, sempre confiante, sempre na fé. Era o que Calebe e Josué tinham, só que o espírito deles, o ser humano que eles eram, eles criam totalmente em Deus. Vai mudar isso aqui, vai dar certo, minha família vai mudar, meus filhos vão mudar, vai ser uma bênção, vamos ser salvos. Amém, gente? Aí o Senhor dá uma resposta para eles. Segundo o número dos dias em que espiastes essa terra, 40 dias, leia, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades. 40 anos, e conhecereis o meu. Olha aqui, presta atenção no que eu vou falar agora. Presta atenção que isso aqui é bem importante. O Senhor Jesus, ele sempre vai nos dar a oportunidade de arrependimento. Amém? Sempre. Só que o texto direto fala assim, vocês, os mesmos 40 dias que vocês passaram juntando provas para murmurar, será o número de anos que vocês vão perecendo aos poucos por conta das murmurações de vocês. Eu não quero ser, vamos dizer assim, enfatizar algo para você ficar com medo, mas já pensou se isso validar em minha vida e em sua vida, que cada murmuração sua será um ano de problema? Precisa de um minuto de silêncio para eu escutar isso, né? Se cada murmuração nossa gerar um ano de problema, quão terrível será a sua vida? Quão terrível será a nossa vida? Uma murmuração, a cada dia que eles murmuravam, gerou um ano de deserto. Ou seja, quanto mais você murmura, mais demorada será a retirada da sua vida do deserto. Quanto mais você ficar, a coisa pode não estar bem. Eu acho que todos entendem que deserto não é um lugar legal de morar. Sim ou não? Não é um lugar bom. É um lugar horrível. É um lugar triste. Só que em contrapartida, no tempo ruim de deserto, Deus não me abandona. Deus não deixa você quando as coisas estão ruins. Quem nunca passou dias maus? Quem nunca pensou em desistir? Só que nesses dias Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado da gente. Amém? Deixa aqui não sai. Eu vou marcar minha Bíblia e volto rapidinho aqui. Põe para mim, por favor, Êxodo. Não, aliás, leia na tela comigo mais rápido. Êxodo 13, 21. Só na tela aqui para ser mais rápido. Pode ficar onde você está com a Bíblia aí. Êxodo 13, 21. 21. Êxodo, isso. Você pode ler comigo? E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Diga graças a Deus. Nunca, leia, tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, e nem a coluna de fogo de noite. Ou seja, todo o período de deserto, a Bíblia fala que quem estava à frente? Era o diabo, Satanás. Quem estava à frente no deserto? Deus. A pergunta que eu faço para você, você enxerga Deus todo dia? Hebreus 12 fala isso para nós. Sem se santificar, você não vê Deus. Ninguém verá o Senhor se você não viver em santidade. Você não verá Deus. Você não vê Deus no ar que você respira. Você não vê Deus porque se levanta para trabalhar. Quem levanta para trabalhar todo dia? Você deveria de fazer o quê? Põe para mim na tela 1 Tessalonicenses 5,18. Palavrinha para você voltar feliz para casa. Eu quero que vocês leiam com coral. Vai lá. Em...
Qual é a vontade de Deus? Que você seja uma pessoa agradecida e não murmurenta, não birrenta. Deus não quer você murmurando. No deserto faz o quê? O que eu faço? Preste atenção que você leu comigo. Todos os dias de deserto, Deus fez questão, eu vou à frente de vocês. Quem se lembra? Gente, eu vou trazer uma memória que pode talvez alguns ficarem felizes e outros nem tanto. Mas quem se lembra da infância, que havia a proteção do pai? O pai vai na frente. Está um barulho estranho, quem que vai ver? Está um barulho estranho, tem uma coisa acontecendo ali. Opa, o pai está aqui. Quem se lembra de estar sozinho, sem o pai ou a mãe, aquele protetor, e você ficar preocupado? Ai, meu Deus, e agora? Porque você sabe que tem alguém protegendo você. A Bíblia fala que Deus fez questão de que eles entendessem: quem vai à frente de vocês sou eu, para cuidar de vocês. Eu vou cuidar de vocês. Só que o povo não enxergava isso. O povo não estava vendo que Deus estava cuidando deles. Mesmo no... Sabe por quê? Eu não tenho tempo para pegar todas as referências, mas se você puder fazer leituras desses textos, você vai ver, nesses meados aqui, você vai ver. Deus tirou eles dessa terra do Egito e não deixou que eles fossem em direção reta para entrar na terra prometida, porque na terra que eles fossem retos, eles iam encontrar inimigos que eram mais fortes do que eles. E aí o Senhor, está escrito assim, Deus não deixou que eles fossem em reta, porque se eles fossem encontrar esse inimigo, eles iam desfalecer. Porque esse povo era um povo de guerra. Se eles foram escravos a vida toda, alguém deles sabe lutar, irmãos? O que ele sabe fazer? Na primeira chicotada que a gente leva mental, a gente já se abate. Quem já sofreu aí, muitas vezes, emocionalmente, você sabe que às vezes um distúrbio que às vezes você escute ali, às vezes tem pessoas que sofreu muito apanhando, com muitos gritos, com muitos palavrões. Quando ela se liberta, ela fica livre, mas quando alguém traz às vezes aquela memória, a pessoa ela traz aquilo para o coração de novo. Deus estava tratando até o quê, irmão? Da mente deles, porque se eles encontrassem alguém que desse uma chicotada neles, eles faziam o quê? Eles baixariam a serviço e serviriam os inimigos, porque eles estavam acostumados a serem chicoteados. Quem está acostumado a ser chicoteado pelo diabo, acostuma-se a sofrer. Você não pode acostumar com o diabo, irmãos. Você não pode aceitar viver sofrendo, doente. Diga amém. Não aceite. Deus tem cuidado de você, mas muitas vezes você não tem enxergado. Deus estava ali com eles. A Bíblia fala, durante o dia, aquele calor escaldante, irmãos. Você já pensou que bacana, irmãos? Quem já andou assim, vendo, ai, que bom essa nuvenzinha para poder abaixar o sol? Só que, gente, de verdade, irmãos, o deserto é sol 24 horas. Coloca um ovo ali, irmão, quebra um ovo na areia, frita o ovo, irmão. Só que a Bíblia fala que tinha uma nuvem que andava com eles. Quem era essa nuvem, irmãos? Era Deus. Quem era a coluna de fogo? Por que coluna de fogo, pastor? Porque no deserto, vai procurar, tem os Discovery da vida, vai na internet, veja como que são os desertos, irmão. Esses locais, irmão, tem montões gigantescos de areia que está desse lado, anoitece desse lado e acorda do outro. Porque o vento é tão forte, o frio é tão forte, que tira uma montanha de areia de um lado para o outro só com o vento. Deus deixava esse povo ver esse sofrimento? Quem estava ali guardando eles, irmão? Quem que era o fogo consumidor? Deus! Só que os murmurentos, nada tá bom. Os que vivem cocheando, os que vivem de falatórios, nada tá bom. Aí voltemos aqui ao texto, voltando a Números 14, versículo de número 35. E eu, o Senhor, falei, e assim farei para quem? Para quem que está direcionada essa palavra? Para a congregação que é má. Você faz parte dela? Porque a má congregação vai cair, mas aqueles que andam com Deus não vai cair. Isso aqui é para a gente entender, irmãos, que Deus é justo. Deus é justo. Eu posso estar no meio da congregação, mas só vai cair os que são maus. Versículo ainda de número 35. Que se levantou contra mim neste deserto, se consumirão, e aí falecerão. E os homens que Moisés mandara espiar a terra, presta atenção agora, que o precursor que gera esse sentimento em outras pessoas, o fardo é um pouquinho mais pesado.
E os homens que Moisés mandara a espiar a terra, e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, aqueles mesmos homens que infamaram a terra, leia, morrerão de praga. Olha um pouquinho, pastor, todos iam sofrer, mas aqueles que instigaram a murmuração ia ser pior. Quem instiga conversinha, sabe, para desanimar os outros. Se você perceber o texto, você vai ler comigo de novo, você vai ter uma notoriedade no texto que diz que aqueles que vieram com esse sentimento de murmuração, fez todos os demais que congregavam juntos murmurar também. Você já ficou com gente desanimada? Perto de gente desanimada? Já ficou perto de gente que reclama de tudo? As coisas só vai para frente. Irmãos, esses homens que ficaram murmurando, sabe por que eles tiveram crédito? Perceba que uma murmuração tem mais crédito do que uma palavra de fé. Quando fala assim, está tudo perdido. Aí a pessoa, é verdade. Os dias são maus, é verdade. E vai? Você vê que você acabou de achar um amigo, né? Concordando com você, tá ruim, vai piorar, verdade, vai piorar. Ih, você nem sabe o que está acontecendo. Quer dizer, o murmurador sempre vai achar um igual. Só que a Bíblia fala que estes que murmuraram fizeram que toda a congregação entrasse em murmuração. Então perceba comigo o seguinte, o Marcelo faz o William murmurar. O William, diretamente com a sua esposa, faz a Vanessa murmurar. A Vanessa cria uma filha murmurenta. A Maria cresce murmurenta. Ela leva a murmuração para a escola dela. Aí, assim, os amiguinhos da igreja, um começa a murmurar. Ah, porque isso acontece lá em casa. Porque isso acontece lá em casa. Porque o pai diz que é de Deus, mas não é. O pai fala que é de Deus, mas fala mal dos outros. Sabe que a murmuração, ela vai instigando e ela vai passando. Já viu falar do telefone sem fio, brincadeirinha? Já viu essa brincadeirinha? Que a pessoa escuta uma coisa e chega no final o quê? Outra. A murmuração vem de um jeito, e você sabe que o diabo gosta de instigar, né? Gosta de fazer crescer o sentimento ruim no nosso coração, e assim toda a congregação se perdeu. Por quê? Por causa de um murmurador. Agora, a referência para nós aqui, se você é um murmurador, que fica assim, é culpa do missionário, é culpa da igreja, é culpa do pastor Fernando, é culpa do pastor Jaime, é culpa do pastor Jefferson, alguma coisa está estranha. Irmãos, ao invés de fazermos isso, nós tínhamos que lutar para a igreja crescer. Lembra que o Pedro disse, gente, nós temos que ligarmos na oração e na palavra, vamos parar de ficar murmurando, vamos ajudar, ao invés de atrapalhar, vamos ajudar. E só vai conseguir ajudar gente que é cheia do Espírito Santo, gente com sabedoria, gente que tem boa reputação. Essas pessoas vão ajudar. Agora, quem não está disposto a viver assim, não vai conseguir ajudar. Na verdade, vai só atrapalhar. Só que o texto diz diretamente que essas pessoas que fizeram isso, a pena delas vai ser mais dura. Vai ser mais séria a coisa. A pessoa que tem a palavra de Deus e mesmo assim está murmurando, ela vai ter que dar conta a Deus das suas murmurações. E diga-se de passagem, veja que os demais, eles iam perecer morrendo, né? Ia chegar o tempo da vida, eles morreriam no deserto. Esses não, esses iam ter peste. Sabe o que é uma peste, irmão? Vocês lembram, 5 anos atrás, a peste no Brasil e no mundo? Que ninguém sabe o que fazer, não tem remédio, não tem tratamento, que as pessoas ficam, e agora? O que fazemos? Imagine esse povo murmurando, por que Deus deixou a gente morrer assim? Porque vocês são boca aberta, vocês falam demais. Vocês falam do que não devem, não creem em Deus. E por fim, termino agora, vai comigo lá em 1 Coríntios 10, versículo 10. 1 Coríntios 10, versículo 10. Quem entendeu a mensagem, diga amém. Vamos fazer o seguinte, eu tenho mais 5 minutinhos aqui ainda, vai comigo no versículo 1. Vamos ler até o 10, a partir do versículo 1. 1 Coríntios 10, versículo 1. O Paulo está falando aqui com a igreja. Aqui estamos falando da igreja de Corinto. E agora nós vamos ser a igreja de Corinto, certo? Nós somos a igreja de Pato Branco, que está dentro desse texto aqui. Diz assim, ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados aonde? Em Moisés, na nuvem e no mar. Quer dizer, eles contemplaram coisas de Deus nos dias de Moisés. E todos fizeram o quê, irmão? Comeram de um mesmo manjar. Ou seja, a mesma palavra que um recebia, a palavra era para? Ou tipo, não era direcionada só para um para outro, mas todos recebiam a mesma palavra. Então quer dizer, se todo mundo está comendo a mesma comida, a gente tem que crescer e se fortalecer
juntos. Amém? Aí diz, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra? Quando alguém pedia água, irmão, quem dava água para eles? Quem estava lá, irmãos? Mas Jesus nasceu só no Novo Testamento, pastor. Quem estava lá com eles? Quem era a pedra? Lembra que um dia nós lemos que o Paulo falava, a pedra rejeitada por muitos. Quem rejeitou a pedra? Esse povo. Quem que é a pedra? Jesus, a rocha eterna. Lugar firme. Quem cresce sua casa na rocha, nunca vai ver ela cair. Mas rejeitaram a pedra, rejeitaram Jesus. Mas Deus, leia, não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas, ou seja, tudo que a gente leu até agora, tudo que a gente estudou até agora, o que serve para a gente? Essas coisas foram nos feitas ou para trazer mais facilidade, como exemplo. Tudo isso para nosso exemplo. Para quê? Para que nós não queiramos fazer as mesmas coisas ruins que eles. Ou seja, já que eles fizeram e caíram na cobiça de acharem que poderiam se levantar contra Deus, nós temos esse exemplo para a gente não fazer. Não faça igual, porque eles caíram por causa da murmuração. Não vamos nós cair também nesse erro. Só que o Paulo está falando com quem, irmãos? Ele está pregando o evangelho na rua? Está pregando para quem não conhece Jesus? Para quem que é a pregação? Para a igreja de Jesus. Abram os olhos, igreja de Jesus. Não vamos cair como nossos pais caíram no deserto. Eles não viram que Deus estava com eles. Quem vê que Deus está aqui? Eu imagino essa pregação do Paulo. Gente, Deus está aqui com a gente. Jesus está no nosso meio, amém? Só que as pessoas às vezes não sei, não sinto mais a presença de Deus. Quer ver por quê? Versículo 7. Não vos façais o quê? Pois idólatras, como alguns deles foram fazer o quê, irmão? Adorar bezerros de ouro. Aí outros também fizeram o quê, irmãos? Se assentaram-se para comer e a beber, levantou-se. Eu acho que esse texto aqui tem que ser lido de novo, não tem? Põe para mim, por favor, na versão NVT aqui. Leia na tela comigo aqui, ó. Olha esse texto de novo, vou ler bem devagarzinho. Não vos façais, pois, idólatras. Põe de novo na NVT. Obrigado. Nem adoremos ídolos, como alguns deles adoraram. Segundo as Escrituras, todos comeram e beberam e se entregaram à farra. Quer dizer, Deus sustentava eles com o maná do céu. Deus dava água que era Cristo. Deus dava água para eles. No meio do deserto tinha uma nuvem que não deixava eles queimar a pele deles e não tinha o sol quente escaldante no rosto. À noite tinha uma coluna de fogo. E ele disse, eu vou à frente de vós para descansar o coração de vocês. Quer mais descanso saber que Deus está à frente? Mas qual é a batalha que a gente vai perder se Deus está na frente? Qual é a batalha que você vai perder com Deus à frente? Nenhuma. Só que o que está escrito aqui, irmãos? Eles comiam de Jesus, eles bebiam de Jesus, eles eram abençoados por Jesus, eles eram abençoados por Deus em tudo, mas se levantavam para quê? Para folgar. É difícil falar o que eu vou falar, mas olha para o irmãozinho e fala assim, ó, para de ser folgado. Fala, para de ser folgado. Está com medo de falar, dá vergonha, né? Para de ser folgado. Você quer que todo mundo faça tudo que está certo, mas você não faz. Come da palavra, bebe da palavra, mas não pratica. Já viu falar do crente chiclete? Sabe o que é o crente chiclete ou não? Sabe? Não sabe? O crente chiclete é o que mastiga a palavra, mas não engole. Fica na boca o dia inteiro a palavra. Em nome de Jesus, está amarrado. A palavra diz, mas não entra no coração, não pratica. Levanta para folgar, folgado. Busca a Deus só, pastor, na Santa Ceia eu não falto. Meu Deus do céu. Eu acho que eu não vou falar mais, senão acho que eu vou falar muito na carne. Eu não quero pregar na carne para você. Você deveria buscar Deus todo dia. Amém, irmãos? Todo dia. Esse povo é um povo folgado. Eles se levantam para bagunçar, farrear, porque está vindo tudo de graça. Esqueceram de Deus, gente. Não nos prostituamos, como algum deles fizeram e caíram de um dia só. Em um dia morreu 23 mil pela prostituição. Preciso falar o que é prostituição aqui, gente? Preciso falar o que é prostituição? Tudo que convém a adultério, fornicações, que hoje se tornou uma coisa normal. A gente tem visto coisas que as pessoas estão descredibilizando a palavra de Deus.
achando que está tudo certo. Esses vão perecer, irmãos. E não vai acontecer com a gente isso, amém, irmãos? Porque só acontece com a geração má. Só acontece com a congregação perversa, que não é o nosso caso. Amém? Se é, daqui a pouco nós vamos ceiar. Você vai ter que deixar isso hoje. Nós precisamos fazer isso hoje. Amém? 9. E não tentemos quem? Como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. Eu não vou abrir, mas quando eles começaram a murmurar contra Deus, Deus deixou um monte de serpente vir picar eles. Tem dias que a gente sabe que é ataque do inimigo, né? Muito problema de uma vez, mas tem hora que é de Deus. Deus permite acontecer algumas coisas. Nossa, pastor, mas serpente? Aí serpente, pois é, irmão. Já pensou? Eu vi uma vez um documentário, tem uma ilha que é só de cobras. Alguém já viu esse documentário? Tem uma ilha que nessa ilha só tem cobra, não tem, só resiste cobra. Lá é cobra, literalmente, que come cobra. A maior engole a menor. Irmão, a Bíblia fala que Deus enviou serpente no meio dos murmurentos. Irmão, você já sabe, você imagina o que é o veneno de uma serpente no sistema sanguíneo do ser humano, irmão? O que faz? Necrosa, mata, e a pessoa vai morrendo sufocada, dolorida, machucada. A gente começou a morrer no meio do povo. Por quê, irmãos? Porque Deus não estava com eles. Ou seja, cuidado com as serpentes que elas podem vir. Lembra que Deus falou assim, Moisés, agora pega uma serpente de ouro e levanta no deserto, e as pessoas, quando orarem para essa serpente, o veneno vai acabar. Que era uma representação de que quando Cristo é levantado na cruz, se nós olharmos para a cruz vazia de Cristo, do que Jesus fez por nós, nós também, o veneno que o diabo lançou cai em nome de Jesus. Amém, irmãos? Você tem que olhar para a cruz de Cristo. Para esse veneno, essa peçonha que foi colocado aos poucos no seu coração, nos seus sentimentos, eles vão acabar quando você olhar para Jesus. Amém? Por fim, e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio de forma como figuras ou como exemplos, e estão escritos, para que está escrito isso? Para que quem já são chegados os fins dos séculos, aquele, pois, que cuida estar de pé. Não, pastor, isso nunca vai acontecer comigo. Você está de pé? Ele diz, cuide, porque este povo também estava em pé e caiu. Cuide para que não caia. Não veio sobre vós nenhuma tentação, senão, ou seja, toda tentação é humana, você consegue vencer tentações humanas. Toda tentação é vencível. Amém? Toda ela é. Mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que vocês podem suportar. Antes, com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Diga, Deus, Ele envia o escape. E eu, diante de Deus, eu creio que esse culto é um escape de Deus para nós. É um escape para a nossa vida. É um escape para a nossa vida espiritual. Porque a murmuração vai te matando espiritualmente. Você não consegue orar, você não consegue vir para o culto e prestar atenção. A palavra não entra no seu coração. Você quer viver aquilo, você tem vontade de crescer. Quem quer melhorar, diga amém. Você quer melhorar, mas não consegue. Você quer lutar contra esse mal, você não consegue. Por quê? Porque está faltando você entender que Deus está livrando você nisso, mas você quer continuar no deserto. Eu queria ter mais tempo, mas meu tempo já acabou, já falei de Tessalonicenses. 1 Coríntios 15, 53. Leia comigo aqui, por favor. 15, 53. Leia. Porque convém que isto que é corruptível ou que é perdido se revista da incorruptibilidade. E que isto é mortal se revista da coisa, o que, irmão? Da imortalidade. Está falando do nosso corpo. Vai chegar um dia que nós também vamos morrer? Vamos um dia descer à terra? Vamos. Vai chegar esse dia. Só que esse dia, quando chegar, haverá em nós uma, como que diz aqui? Incorruptibilidade. Quer dizer, eu não vou morrer na minha corrupção carnal. Eu não vou partir dessa vida na sujeira desse mundo. O dia que eu partir, eu vou ser lembrado igual o Caleb foi lembrado. Amém? Termine, versículo 54. E quando isto que é corruptível, nosso corpo, se revestir da incorruptibilidade, que é a graça de Deus, o corpo glorificado, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, que é a vida eterna,
então cumprir-se-á a palavra que está escrita. Qual palavra? Tragada foi a morte. Na vitória. Continuando. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Diga graças a Deus. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Como que nós podemos vencer tudo isso? Por meio de Jesus Cristo nós podemos vencer tudo isso, amém, irmãos? Toda murmuração. E por fim, quero que você leia bem alto comigo para a gente poder ceiar. 58. Portanto, firmando, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Diga graças a Deus e aplauda Jesus. O seu trabalho no Senhor, pode ser no deserto, Deus está aguardando você. Pode ser num tempo difícil, pode ser num tempo de tanta tristeza nesse mundo, Deus está olhando a obra que estou fazendo. Nossa obra, meu irmão, vai ser lembrada. Amém? O que é corruptível, a carne é corruptível, mas o Espírito de Deus nos faz incorruptíveis, para que sejamos também como Ele é, para que nós possamos um dia ter o corpo glorificado. Então a gente tem que fazer o quê? Seja sempre o quê? Firme e constante. Porque os 40 anos faltou o quê para aquele povo? Firmeza e constância. Quando eles começaram a andar no deserto, eles viram Deus com eles? Faltou comida, Deus mandou o quê? Mandou maná. Faltou água, Deus mandou o quê? Mandou água. Tudo que eles precisavam, Deus mandava. Ou seja, eles estavam firmes e constantes. Até que entrou a murmuração. Sabe quando a gente desanima? Quando entra a murmuração. Vou pedir uma coisa para você. Presta atenção, todo mundo. Os obreiros também, presta atenção. A partir de hoje, vamos fazer um propósito com Deus? Um propósito de verdade, assim, não com o pastor. Eu chamo você para fazer um propósito semelhante ao que eu vou fazer com você. A partir de hoje, eu sei que é quase impossível você começar do 0 a 100, né, em milissegundos. Há um tempo para você chegar até onde você quer. Mas vamos fazer um propósito de parar de murmurar? Quem quer fazer comigo esse propósito? Eu não quero murmurar mais. Não vou murmurar do meu marido, não vou murmurar da minha esposa, não vou murmurar da minha igreja, não vou murmurar do meu pastor, não vou murmurar da palavra, não vou murmurar da pregação que demorou 1 hora e 10 minutos, não vou murmurar, não vou questionar, eu vou crer. Amém, irmãos? Meu salário está pouco. Não, meu salário é uma benção. Te dou graça pelo salário que eu recebo. Amém? Pastor, minha casa está caindo aos pedaços. Obrigado, Senhor, porque eu tenho um teto que cobre meu relento. Ao invés de dormir no relento, eu tenho aqui uma cobertura que me guarda. Pastor, a minha coberta é velhinha, mas tem uma coberta que me reveste no dia de frio. Vamos, a partir de hoje, tirar toda a murmuração da boca, do coração. Você vai levantar de manhã para trabalhar? Glória a Deus, eu tenho um trabalho para ir. Amém? Para de murmurar. Ai, está chovendo, tem que ir para a igreja. Glória a Deus, eu vou vencer esse dia chuvoso e vou buscar a Deus. Ser grato vai fazer você ter motivação todo dia na palavra. Amém? Agora, a falta da gratidão, esse sentimento de murmuração vai matando você todo dia. Então, nem de brincadeira, beleza? Fala, nem de brincadeira. Nem de brincadeira nós vamos ficar murmurando mais. Amém? Nem brincando nós vamos ficar murmurando. Eu estou chamando vocês para isso. O tempo está difícil? Gente, ninguém pode lutar contra o que está sendo visto. É real o que está acontecendo. É um tempo difícil, mas para quem está em Cristo é só glória, é só bênção. Então vamos levantar a cabeça. Nada de ficar murmurando. Se você ficou ouvindo gente murmurenta, se tem gente que fica murmurando perto de você, quando a pessoa começar a murmurar, você fala assim, viu, eu vou tomar um café, ou vou no banheiro. Amém? Assim você evita de ser contaminado com o vírus, o veneno da murmuração. Amém, gente? Saia do veneno da murmuração. Começou a ficar perto de gente murmurando, casca, sai. Gente murmurando vai fazer você murmurar também. Quem entendeu, diga amém. Vamos fazer uma oração? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Aí sim depois faça o quê? Coma e beba do corpo e do sangue de Cristo. Porque quem não discerne, quem não entende, está fazendo que essa pessoa traga problemas para si mesma. Então se prepare para ceiar. Prepare seu coração. Se você entendeu em algum momento que você precisa se arrepender de algo acerca das murmurações, esta é a sua hora. Amém?
curve a cabeça. Pai, em nome de Jesus, reconhecendo fielmente que a tua palavra ela é perfeita, eu, juntamente com toda essa igreja, eu acredito que não há um de nós que estejamos aqui que nós nunca temos murmurado, que nunca temos questionado o que o Senhor faz. Mas eu peço ao Senhor, Pai, que o Senhor nos perdoe nessa hora. Nos perdoe as nossas murmurações, as nossas desconfianças, nossas faltas de fé, nossos desânimos, nossas tristezas. Perdoa, Pai. Fale, irmã, fale, irmão. Fale com Deus. Perdoa minha murmuração, Senhor. Perdoa os meus questionamentos. Perdoa, Senhor, por duvidar que o Senhor faria. Fale, irmã. Perdoa, Senhor, se eu estou sendo tomado pelo meu sentimento, pelo meu emocional. Me perdoa, Senhor, se eu deixei a fraqueza dos dias me dominarem e me fazerem uma pessoa fraca, me fazerem uma pessoa sem palavra, sem força de Deus, sem a vontade de orar continuamente, sempre de cara fechada, sempre com tristeza, sempre com amargura. Limpa nosso coração, Jesus. Limpa nosso coração, Pai. Limpa nossa alma, Senhor. Se até mesmo um irmão, um pastor, um obreiro, alguém que você esperava ouvir uma boa palavra, desanimou você, olha para Jesus. Ele nunca vai desanimar você, Ele nunca vai entristecer você, Ele nunca vai desamparar você. E essa é a oração que você se aproxima de Deus, porque nós aprendemos que para ceiar, nós não podemos estar em pecado, na prática do pecado. E muitos, por não quererem se acertar com o Senhor, nem mesmo no dia tão importante como esse, que trazemos memória da morte e ressurreição de Cristo, até que Ele venha, as pessoas estão desprezando. Que não seja eu esse desprezador, Pai. Que não seja nós, ó Pai, que não seja no nosso meio, ó Pai, que aconteça caso de que nos revoltemos contra o Senhor. Pelo contrário, nós nos dobramos diante de Ti e Te pedimos, perdoa-nos, ó Pai, os pecados, todos eles, todos os nossos erros, cometidos por desconfiar que o Senhor faria, desconfiados de que, apesar de termos a palavra, parece que a palavra não está surtindo efeito. Porém, está escrito, Senhor, que há uma festa no céu quando a ovelha perdida é encontrada. Há uma festa agora, irmão e irmã, quando você volta para o aprisco. Jesus, Ele está feliz com aqueles que estão voltando. Jesus está feliz com aqueles que estão se deixando achar. Tem gente que estava se escondendo, mas agora é hora de você permitir que Deus encontre você. Não se esconda mais. Eis que está tudo preparado. Eis que está tudo preparado para a comunhão. Eis que está tudo preparado para comermos e bebermos do corpo e do sangue de Cristo. Que assim, meu Deus, ao comer e beber do Teu sangue, sejamos renovados, e assim anunciamos a Tua morte até que o Senhor venha buscar a Tua igreja, até que o Senhor venha buscar os seus. A geração má e perversa perecerá, mas aqueles que confiaram e creram no Senhor Jesus receberão a salvação. Diga obrigado, Jesus. Vamos aplaudir nosso Salvador, vamos aplaudi-lo com alegria. Amém? Fez sua oração, se preparou, se limpou. Lembre que para ceiar não pode ceiar em pecado. Ceiar em pecado é o mesmo que cuspir em Jesus, é o mesmo que apedrejar Jesus. Amém? Não despreze esse momento. Se você não for ceiar, é melhor que você entenda: Deus, eu não vou ceiar porque eu sei que se eu ceiar eu vou estar errado. Agora, você se acertou com Jesus? Você voltou para o aprisco. Estão as 100 ovelhinhas juntinhas novamente. Amém? Unidas, caminhando lado a lado, uma ajudando a outra. Quando uma tenta sair, a outra ovelhinha empurra para ela não cair. Amém, irmãos? Que assim seja no nosso meio, em nome de Jesus. Ninguém coma, ninguém beba, até que todos tenham recebido. Louvemos ao Senhor com unidade, em nome de Jesus. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou, e agora nos convida a ceiar com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto,
repita. Vencear, o mestre chama a vencear. Mesmo hoje, Mesmo hoje tu te podes saciar. solta a voz, igreja. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus vencear. Eis discípulos, Discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. ao tornar a praia, Ao tornar a praia, então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. feche os olhos, cante. Vem cear, o mestre chama a vencear. É o chamado dele para nós. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães, Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus vencear. Levante agora o pão para os céus, porque este agora é o corpo de Cristo, o corpo que foi partido por nós, que foi entregue em nosso lugar, que carregou todas as nossas dores e enfermidades e doenças, e por causa das feridas que foram feitas no seu corpo, fomos sarados. E assim, ó Deus, é quando participamos do corpo de Cristo, que toda dor, doença e enfermidade caia por terra, e a saúde e a vida abundante seja operado sobre todos que aqui estão, em o nome do Senhor Jesus, como agora do corpo de Cristo. aleluia, aleluia, Senhor. É hora de renovo, igreja. Não fique calado. É hora de renovo. É hora de você voltar para a comunhão. Orará cantar abachori andaramas. Orere maracanta labachori andarabachori canta lamas. Aleluia. Aleluia, Jesus. Tere malabacanta arabache, tere canta lamachori andará. Tere canta lamas. É o poder de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Do mesmo modo, após ter ceado, o Senhor Jesus apresentou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova e eterna aliança no meu nome. Este é o sangue que por vós foi derramado na cruz do Calvário. Este é o sangue que vos faz purificados. Este é o sangue que vos faz mais alvo que a neve. Este é o sangue da nova, da eterna aliança no nome de Cristo Jesus. E assim o faremos todos os dias, lembrando a morte e ressurreição do meu Salvador. Diga comigo: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados cometidos por palavras, pensamentos, atitudes conscientes ou inconscientes. Lava-me, Senhor, e serei mais alvo que a neve em Cristo Jesus. Beba do sangue de Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh Senhor, é momento de comunhão, igreja. É momento de você levantar a sua voz. Oh, obrigado, Jesus. É momento de você crescer, de você ser renovado. Irmão, ô irmão, volte agora. Ô irmão, volte agora para a presença de Deus. É tempo de você levantar o seu louvor a Deus. Diz a palavra: cantai um cântico novo. Diz a palavra de Deus: é tempo de salmodiar. É tempo de nos alegrar com o Senhor. Ó presença de Deus. Ó morte, onde está o seu aguilhão? Ó Senhor Jesus, o Senhor venceu a morte. O Senhor venceu a minha morte. O Senhor venceu por mim, Jesus.
Ore canta lama, chore canta lamas. Chorere canta lama, chore canta lama, chere canta lamas. É tempo de alegrar-se no Senhor. Levante sua voz, exalte o nome de Jesus. Ore ela canta raba, chere canta lamas. Orere manama, serere canta lama, chorere canta lamas. Riala cantorima lama, siribi canta lamas. Seja impulsionado pelo Espírito Santo. Não seja impulsionado pela música, não seja impulsionado pelo pastor. É só a presença de Deus. Presença de Deus, presença de Deus. Chama, presença de Deus. Presença de Deus, presença de Deus sobre a minha vida. Oh, na minha boca, Senhor, cantai um cântico novo, disse o Senhor. Oh, presença de Deus, oh Deus poderoso, maravilhoso. Deus poderoso é o nome dele. Ele é o grande eu sou. Jesus, amado nosso, amado de minha alma. És tu, Deus conosco, Deus presente é o Senhor. Ore canta lama, chorere canta lamas. Ore, 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 ore. Presença maravilhosa. Ele é digno de louvor. Igreja amada do Senhor, ministros de Deus, obreiros, igreja amada, ore, ore, ore na presença do Senhor. A Bíblia fala que os anjos de Deus louvarão o Senhor eternamente, e aqueles que chegarem ao céu como nós, louvaremos ao Senhor eternamente. Ore canta lama, chorere canta lama, chorere canta lamas. Volte para a comunhão, irmã, volte a falar em línguas. Lembre-se que o Espírito está sujeito ao profeta. Você só ora em línguas quando você começa, abre a boca. Ele disse, você tem que voltar a orar, irmã. Ô irmão, volte a orar em línguas agora. Volte. Isso, irmão, volte a orar em línguas, irmão. É a presença de Deus, o Senhor enchendo você de novo. É o Senhor enchendo até o vaso transbordar. Chore canta lama, chore cantoroma lama, siribi cantoroma lá. Ere cantoloma, chere canta las. Vem presença gloriosa de Deus. Vem presença que cura, presença que liberta. Ori cantoli maracanta lama, chore canta lama, chore ande. Ere canta lama, chore canta lama, chore canta ramas. Rie cantori alama canta ramas. Deus está restaurando você. Deus está restaurando a tua oração. Deus está restaurando aquela mulher que era guerreira, aquela mulher aguerrida, aquele homem forte. Deus está levantando você de novo. Chegou a hora de você sair da caverna. Diga, eu vou sair da caverna, eu vou sair do esconderijo, vou voltar para a presença de Deus. Eu vou sair do medo. A presença de Deus, ela enche o coração. Nós o amamos, nós o amamos. Levante as suas mãos e cante com alegria. Aleluia. É até o fim. Sim, eu amo a mensagem. Pode ser mais bonito, igreja, pode ser mais bonito. Até morrer. Você não está cantando para o pastor, é para Jesus. Levar. É por uma troca. Os obreiros podem passar a recolher os cálices. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É assim que será até o fim. Até morrer eu a vou proclamar. Vamos aplaudir a Jesus, 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 Jesus. Obrigado, Jesus. É renovo do céu, amém?
renovo de Cristo em sua vida. Amém? Acabou a murmuração, agora é só palavra de fé. Amém? Essa semana o pastor vai encher vocês com a palavra do Espírito de Deus para você encher de fé. Todo dia vamos meditar na palavra da fé, todo dia crendo, todo dia confiando, e assim confiantes até o fim, em nome de Jesus. Amém? Sente-se por favor em nome do Senhor. Gente, os amigos de casa, fiquem na graça de Deus, venha para a graça você também, venha você fazer parte desta família que tem lutado, labutado todos os dias para ganhar as ovelhas perdidas, e que nós que estamos como igreja, cheguemos ao céu com confiança no Senhor. Amém? Vamos aplaudir Jesus? Deus abençoe os amigos de casa.